Boa noite, meu povo. Que bom ver essa igreja. Hoje, a hora que começou aquela chuva, choveu um pouquinho de pedra à tarde. E eu pensei, hoje o negócio vai ser difícil. Mas Deus é mais poderoso, né? Deus sabe o que faz. Agora nós estamos aqui num clima agradável. Os irmãos vieram mais uma noite para ouvirmos a palavra de Deus. Eu queria que você soubesse que nessa noite aqui nós temos aí pelo menos umas 20, 25 crianças ali, também ouvindo a mesma coisa que você está ouvindo aqui. Eles estão sendo evangelizados ali. Toda semana tem uma programação especial para as crianças ali nas salas do lado. Tem pessoas ali ensinando as suas crianças. E você está aqui dentro na igreja, protegido. É muito especial estarmos aqui nessa noite mais uma vez. Eu queria glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome de Jesus, porque se as coisas estão acontecendo, se as pessoas estão vindo, se o programa está acontecendo, é honra e glória única e exclusivamente ao Senhor. Ele é quem faz, Ele é quem busca, o Espírito Santo é quem toca, é Ele quem dirige as pessoas. Nós, nessa noite, o tema principal, para aqueles, tem alguns amigos nossos, alguns irmãos nossos que estão vindo hoje pela primeira vez, o tema principal da semana é compaixão em todos os aspectos, e nessas noites nós estamos lendo na Bíblia vários aspectos da compaixão de Jesus. São momentos especiais da vida de Jesus, onde Ele demonstra como é que deve ser o ser humano, e como era Jesus e como Ele é, porque o nosso Jesus está vivo, porque Ele está aqui entre nós. Conforme cantou aqui o nosso irmão Orlando, Ele está aqui, Ele está presente, Ele está ansioso para que você abra o seu coração. O tema da noite é compaixão pelos que choram. Jesus se compadece daquele que sofre. E todas as noites, nessa igreja aqui, eu sei que existem várias pessoas sofrendo por alguma coisa. Mas Jesus se compadece do sofrimento, Ele se compadece das lágrimas. No livro de Mateus, no livro capítulo 5, verso 4, abra aí a sua Bíblia, esse é o texto base da noite. Mateus capítulo 5, verso 4. A Bíblia diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Feliz é aquele que chora. É estranho as palavras de Jesus. A gente não compreende algumas coisas, parece, mas nós compreendemos à luz das Escrituras. O Sermão do Monte, que é esse sermão, um sermão memorável de Jesus, ele abarca aí 3 capítulos da Bíblia, são ensinamentos profundos. Nessa noite é só esse versículo que nós queríamos analisar, porém como uma história da Bíblia para ilustrar esse texto base. Este verso da Bíblia, Jesus fala de princípio que o homem natural não consegue compreender. O homem natural não compreende que é feliz quem chora. Para mim, quem chora é triste. Para a gente, quem chora não é feliz. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado, é feliz aquele que chora, porque serão consolados. Esse texto, principalmente esse verso aqui do capítulo 5 de Mateus, ele não pode ser entendido pela pessoa, pelo homem natural, pelo homem que vive nessa luta terrível do mundo. Esse verso bíblico só pode ser entendido espiritualmente, de acordo com a luz das Escrituras. Não dá para entender que é feliz quem chora, a não ser que você compreenda do que Jesus está falando. A Bíblia fala de algumas coisas muito especiais. A proposta de Jesus é que nós não sejamos pessoas naturais, mas que nós sejamos pessoas espirituais. A proposta de Jesus é que nós tiremos a mente desse mundo secular, que na verdade não tem trazido nenhuma vantagem para nós. Qualquer lugar que você olha é muita tristeza, é desolação, é corrupção, é violência, mas a Bíblia apresenta palavras de vida para a vida. Jesus apresenta palavras que podem nos levar a sermos espirituais.
A proposta dessa noite é que você veja a esperança, apesar das tristezas. Além das lágrimas, existe esperança. Além dos problemas, o Senhor quer nos consolar. As lágrimas resultam em bênçãos espirituais. Nessa noite a proposta também é que, ainda que você se sinta muito só, ainda que você seja uma pessoa solitária, o céu está perto de você. Deus está querendo consolar aqueles que estão chorando, aqueles que estão com problemas. Nós vamos compartilhar nessa noite uma história que ilustra esse texto de bem-aventurados aqueles que choram. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26. Mateus 26. O verso 31. Do 31 ao 33. Só isso por enquanto. A Bíblia diz assim: Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: Eu ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Ao que Pedro lhe disse: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Jesus estava falando do momento especial de que dali a algumas horas, Jesus estaria sendo caçado. Jesus estaria sendo manietado, amarrado às suas mãos. Jesus estaria sendo levado a um julgamento injusto numa quinta para sexta-feira à noite, diante de um sinédrio montado de última hora, de um julgamento de última hora, para que eles pudessem de alguma forma culpar Jesus de alguma coisa, para que pudessem matá-lo. E a Bíblia diz, essa noite, Jesus disse: essa noite vocês vão se escandalizar de mim. Quando eu for preso, não está escrito isso, mas é isso que aconteceria. Quando Jesus fosse encontrado e fosse preso, os discípulos se dispersariam, cada um para o seu canto. Jesus disse: vocês vão me deixar, vocês vão me abandonar. Quando o pastor foi preso, as ovelhas vão embora. Jesus disse assim: e vai acontecer essa noite. Todo mundo estava avisado. Mas Pedro, no seu coração, ele achava que ele estava preparado para todas as coisas. Ele achava que as coisas que Jesus tinha ensinado eram o suficiente e que ele não precisava do poder de Deus para mais nada. Ele disse: olha, ainda, verso 33, junto com todos os discípulos ali, a Bíblia diz que Pedro disse: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Irmãos, estava ali em volta de Jesus os seus discípulos, os apóstolos. Pedro, num ar de prepotência, de arrogância, de repente achar que estava tranquilo na vida espiritual, e isso eu quero que você compreenda, que não tem ninguém tranquilo na vida espiritual, a menos que Jesus esteja andando com ele. Não existe ninguém tranquilo, a menos que esteja em comunhão com Deus. Ninguém está livre de cair, ninguém está livre de trair, ninguém está livre de nada. Porque o diabo, o vosso inimigo, a Bíblia diz, está em derredor de você, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas Pedro naquela noite, olhando para os apóstolos, os discípulos de Jesus, disse assim: olha, ainda que João se escandalize, eu não me escandalizo. Ainda que esse outro aqui, Mateus, se escandalize, eu não vou me escandalizar. Todo mundo pode até ir embora, mas eu não vou. A história que vemos é uma história de alguém que achava que estava preparado, sem ter Jesus morando dentro do coração dele, sem que tivesse aberto o seu coração. Eu queria que você pulasse a sua Bíblia, abrisse aí no livro de Lucas, no capítulo 22.
Lucas 22. Versículos 54 a 62. A Bíblia diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro agora seguia Jesus de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro se assentou no meio deles. Uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. Mas ele, Pedro, negou, dizendo: mulher, eu não conheço esse homem. Não sei do que você está falando. O verso 58 diz: um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou. Passado quase uma hora, um outro afirmava: também este verdadeiramente estava com ele, porque é galileu. E Pedro respondeu: homem, eu não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. A Bíblia diz: então Pedro saiu e chorou amargamente. Essa história não deve acontecer com você, não deve acontecer comigo. As lágrimas vão descer por algum jeito. Sempre nós teremos sofrimentos. Mas a Bíblia diz: feliz é aquele que chora, porque eles serão consolados. Naquele dia, Pedro achou que estava tudo muito bom. E esse momento que nós vemos da história de Pedro é um momento muito especial. É a vida do apóstolo se dividindo em 2 partes. É como se dividisse a C e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Pedro estava vivendo um momento diferente. No choro amargo de Pedro, no choro por ter traído o mestre, a Bíblia diz assim que saiu a autossuficiência. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Acabou a sua autossuficiência de dizer: ainda que todos se escandalizem, eu não. Nós não encontramos na Bíblia Mateus ou nenhum dos apóstolos negando Jesus. O único que levantou a voz e disse: eu não negarei, esse negou. Os outros pensavam assim: eu preciso do poder do Senhor. Pedro disse: eu não preciso de nada, eu sei que eu estou pronto. Irmãos, ninguém está pronto, a menos que você habite com Jesus, Jesus habite dentro de você. Ninguém está pronto para nada. Nós precisamos da comunhão com o Senhor a cada dia. A arrogância saiu, a prepotência saiu. Muitas vezes esses males também nos assediam, mexem conosco. E a igreja é um instrumento usado por Deus para tirar a nossa autossuficiência, para dizer que você não é nada, para dizer que sem Jesus você não pode fazer nada, para dizer para você que você veio aqui hoje porque o seu coração está batendo, mas não é porque você quer, é porque Deus permite que ele está batendo. Você pode descansar à noite, dormir, e o seu coração não para de bater. E você não precisa ficar pensando: eu preciso bater o coração. O coração vai bater, porque Deus é quem dá vida. Você respira a noite toda, e você não precisa ficar pensando que tem que respirar, porque é Deus quem faz. É o Espírito do Senhor, é Deus quem ajuda com que você viva. Nós não somos autossuficientes. Todos nós que estamos aqui dependemos da graça do Senhor. Dependemos de Deus estar conosco todos os dias. Pedro começou a enxergar isso no dia em que ele chorou muito, amargamente. A igreja é um lugar para criar pessoas que são servos, para criar pessoas de coração e olhos de Deus, que olhem as coisas como Deus olha. Pessoas que sintam o sofrimento do próximo, que tenham compaixão de quem chora, ainda que seja por traição, ainda que seja por autossuficiência, não importa. O nosso trabalho é termos compaixão. É o tema da semana.
E Jesus teve compaixão, mas daqui para frente, no texto mais para frente, nós vamos ver algumas coisas importantes. Irmãos, Pedro estava vivendo a melhor fase da sua vida. Pedro, que era pescador, um dia Jesus convidou ele na beira da praia e disse: Pedro, larga o teu barco, vem e me segue. Pedro não chorou por causa disso. A Bíblia não registra isso. Pedro não chorou porque largou a pesca, Pedro não chorou porque largou os amigos, Pedro não chorou quando Jesus repreendeu, quando eles queriam ser o maior, um do que o outro. Jesus repreendeu, mas ele não chorou. Pedro não chorou quando ele foi andar sobre o mar e encontrar Jesus, e afundou, e Jesus disse: é falta de fé. Pedro não chorou por causa disso. Pedro não chorou quando ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, do homem Malco. Não chorou. Ele não chorou quando Jesus chorou lá no horto. Ele não chorou. Pedro estava vivendo a melhor fase da sua vida, a vida que ele queria. Pedro não sabia que existem coisas que são mais importantes. Pedro chorou, irmãos, o texto aí que você leu, 62, Pedro chorou quando ele descobriu que ele não era quem ele pensava que era. Ele achava que ele era o cara. Ele achava que ele era um homem preparado. Um apóstolo que morreria em nome de Jesus, que daria a sua vida, que ainda que todos se escandalizassem, ele daria um passo à frente e diria: não, eu sou servo desse homem aí. Mas ele não conhecia, não sabia que existe um poder muito maior, que Satanás anda em derredor. Viver ao lado de Jesus, irmãos, não foi o suficiente. Aliás, viver ao lado de Jesus nunca vai ser o suficiente. Vir à igreja não é suficiente. Ter a Bíblia em casa não é suficiente. Pedro andou com Jesus 3 anos e pouco, 3 anos e meio. Mas ele percebeu que isso não era suficiente. Jesus tem que sair da Bíblia, tem que sair da letra, ele tem que entrar no coração. Jesus tem que sair das páginas. Se Jesus não sair das páginas e não entrar no coração, você não está vivendo com Ele. Enquanto a gente não tiver esse contato de sentir que Ele vive em mim, assim como Paulo disse: hoje já não sou eu mais quem vivo, mas é Jesus que vive na minha vida. E ele disse: o viver que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou eu mais quem vivo. Isso explica algumas coisas importantes na Bíblia, irmãos. Explica por que Paulo às vezes foi preso em calabouços, mas chegava meia-noite e Paulo estava cantando. Você já pensou em ser preso e cantar? Você já pensou em apanhar? Paulo tinha apanhado muito, foi jogado num cárcere, mas à meia-noite ele estava cantando. Só faz isso quem não é ele mais quem vive, mas é Jesus que vive nele. Pedro, um dia depois dessa transformação, ele também foi preso. Depois desse momento que nós vemos aqui, ele também foi preso. E ele foi preso, manietado, amarrado com algemas, e preso, e um monte de gente guardando. E Pedro dormiu. Pedro já era um homem transformado. Mas primeiro teve que ter lágrimas. Primeiro ele teve que entender que ele não era quem ele pensava que era. Nós não podemos ter autossuficiência. O único suficiente é Deus. O único que é suficiente é o Senhor. Nós não temos suficiência nenhuma. Qualquer coisa nos abala. Qualquer dor nos abala. Qualquer perda de pessoas nos abala. Tudo nos abala. Perdeu o emprego, a gente já fica apavorado. Perdeu um parente, já está tremendo. Está todo mundo apavorado. Nós dependemos do poder de Deus para sobreviver. João disse assim, olha, abre o livro de João, capítulo 14, verso 23. João 14, 23. Olha o que disse Jesus. Essas palavras são do próprio Jesus. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, ele guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos para ele, e nele faremos morada. Deus não quer estar na sua Bíblia. Deus não quer estar na sua estante.
Deus não quer estar na sua igreja, Deus quer estar no seu coração, está dentro de você. Quer fazer com que você viva uma vida diferenciada, não religiosa, cristã. Uma vida em que você possa refletir o caráter de Jesus, que nós possamos amar de verdade, que nós possamos ter compaixão de verdade. Essa é a ideia de Jesus para todo cristão. É preciso ser morada de Jesus. Mateus 26:33, nós já lemos lá. Ele disse: eu nunca me escandalizarei se todos se escandalizarem. A Bíblia diz que os olhos de Jesus, quando Pedro disse a última vez, eu não o conheço, ele se voltou e encontrou Jesus olhando para ele. Como seria se você fosse o Pedro? Você já pensou na cena de você bater o pé e dizer que você é autossuficiente e de repente descobrir que não é mais? E descobrir que aquele quem você traiu está olhando para você com um olhar de carinho, com um olhar de que quer fazer você voltar para os trilhos, que não te condena. Irmão, Jesus não condena, Ele tem compaixão, Ele ama. Lucas capítulo 22, verso 31. Abra sua Bíblia. Cada tradução diz de um jeito. A minha tradução aqui era Jesus avisando Pedro antes que acontecesse. Era Jesus dizendo: você precisa de outra coisa além do que você está pensando e sentindo. Jesus disse assim: Simão, Simão. Quando a gente lê, eu não sei como é que você lê, mas quando eu leio esse texto, eu imagino Jesus dizendo assim: Simão, 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 presta atenção. Simão, acorda. Vou falar um negócio para você, Simão. Todas as vezes que Jesus fala duas vezes a mesma palavra, Ele está querendo enfatizar, dizendo assim: escuta, presta atenção. E Jesus disse assim para ele: Satanás vos pediu. Irmãos, essa palavra em algumas Bíblias, tem alguma Bíblia que diz assim: Satanás reclamou vocês? Aqui, reclamou. Satanás vos reclamou. Irmão, sabe o que significa isso? Isso significa que Satanás, o diabo, tinha pedido: Pedro, você tem que ser meu. E a Bíblia diz assim, Jesus disse: olha, Satanás vos, não está escrito assim, Satanás pediu você. Satanás estava pedindo todos os apóstolos. Ele queria todos do lado dele, todos vocês têm que ser meu, reclamou você para mim. Ele quer que você seja dele. Nas entrelinhas o que estava escrito é assim, Judas já é meu. Judas já é meu. Ele pediu você. Quer saber de uma coisa, amigo, irmão que está aqui nessa noite? Na verdade, se Satanás pudesse, ele destruiria você, todos nós. Ele nos pediu. Nós estamos aqui porque Deus tem misericórdia dos seus filhos, porque Deus sabe quem é você. Nós estamos vivos aqui porque pela misericórdia, pela graça de Jesus. A Bíblia, o texto bíblico diz assim: Ele vos pediu, Ele pediu para peneirar você como trigo. Você vai ser peneirado. Você vai sofrer alguns problemas na vida que você nem imagina, Pedro. E o texto bíblico diz assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Você percebe duas coisas diferentes. A primeira coisa é Jesus dizendo assim: Satanás vos pediu, todos vós, mas eu estou orando por você. Eu orei por ti, porque você pensa que é o mais forte aqui do grupo, mas você é o mais fraco. Eu orei por você, eu estou orando por você, eu estou intercedendo por você. Irmão, Jesus estava intercedendo por alguém que ele sabia que ia traí-lo. Jesus conhecia o coração de Pedro, sabia da história. Jesus disse assim: quando o galo cantar 3 vezes,
quando ela cantava, você já me terá negado 3 vezes. Jesus conhecia o coração, sabia quem era, sabia quem o negaria, mas ele disse: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu pedi para Deus, Jesus estava dizendo, para que a sua fé não morra com esse abalo que você vai sofrer. Eu orei para o Senhor para que você, na hora que sentir o que você vai sentir, não saia correndo e se enforque como Judas vai se enforcar. Eu estou orando por você, para que a sua fé não desfaleça. E ele diz mais assim, e tu, quando te converteres, não está escrito assim? É 3 anos e meio andando com Jesus, mas ainda não havia conversão no coração de Pedro. Você ainda não é convertido. Quando você se converter, então fortaleça os teus irmãos. Vai ter muita gente precisando de você. Eu estou orando por você. Irmão, Jesus faz esse pedido também no capítulo 17 de João, dizendo assim: Pai, todos aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum deles. Jesus disse: olha, aqueles que um dia vão crer em mim também precisam da proteção do Senhor. Você ainda não é convertido. Esse Jesus que pediu para Pedro, esse Jesus que orou por alguém que ia traí-lo, ele está aqui hoje, ele faz parte dessa igreja, ele faz parte do seu povo, ele faz parte de todo aquele que tem o coração aberto. E se você sente que ainda não é convertido, que ainda não encontrou aquela chama de esperança, Jesus continua orando por você, Jesus continua se compadecendo, Jesus continua intercedendo, ele não desistiu. Naquele dia, Pedro negou 3 vezes, chorou amargamente, coração partido, pecado exposto, amigos conhecendo quem de fato era, vergonha dos amigos, desilusão espiritual, choro amargo, traição, desilusão consigo mesmo, problema com os amigos, apóstolos, desligado do grupo quase. Mas Jesus não perde a fé nas pessoas. Jesus não perde a esperança de que as pessoas se convertam. Pode ser que seja o seu caso, de já ter ouvido tantas vezes a mesma palavra, de ter ouvido tantas vezes que você precisa aceitar a Jesus, e isso não mexe com o seu coração, não mexe com você. Pode ser mais uma chance dessas que o Senhor Jesus está dando para você nessa semana de oração, para você abrir o coração e dizer: Senhor Jesus, entra na minha vida, muda o meu ser. Eu sou meio autoconfiante, eu acho que eu sei todas as coisas. Muda. Jesus não desistiu de você, não desistiu de Pedro. A história não acaba no choro, irmãos. A história de Pedro não acaba no choro. Esse é o tema dessa noite. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados são os que... Por quê? Serão consolados. Tem um texto da Bíblia que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro do Pedro era a divisão entre o Pedro autoconfiante e o Pedro que agora era um homem que confiava em Jesus. É a divisão entre o homem que crê em si e agora o homem que crê em Deus. Essa é a mensagem dessa noite que eu quero que você pense. Que você não é nada, mas você pode pensar que tudo você pode naquele que te fortalece. Tudo, todas as coisas. Deus está aqui para fortalecer a sua vida. Antes de Jesus, quando Jesus ressuscitou, antes dele voltar e ascender aos céus, ele teve uma conversa com Pedro. Você percebe uma coisa diferente aqui, irmãos? Jesus foi negado antes da crucifixão. Antes de ser crucificado, Pedro o negou. Se Jesus fosse eu, tinha dito assim: problema seu, se vira com a sua dor de consciência. Eu te avisei. A gente não fala assim? A gente é louco para dizer assim: eu te falei. E a gente é doido para que quando acontecer alguma coisa, encontrar o camarada para dizer assim: não te falei? E você se acha o cara porque você diz: eu não te falei. Jesus não expressou um sentimento de eu te falei.
A Bíblia diz que Jesus foi encontrar Pedro depois da ressurreição. Depois que tinha morrido, ficado na sepultura e ressuscitado. Jesus teve um encontro com Pedro. Está registrado no livro de João, no capítulo 21, no verso 15. Abra a sua Bíblia. João 21, 15. Irmãos, esse negócio que você está vendo aqui nas palavras da Bíblia, isso aqui é compaixão. É amar quem te rejeita. É dizer sim para quem te diz não. É dizer eu confio em você para aquele que trai. Isso não é coisa de gente, é coisa de quem é cristão. Os homens isolam, deixam para lá, viram o rosto, querem se vingar. Jesus foi procurar Pedro, mesmo Pedro tendo traído. É essa compaixão que eu quero que nessa semana a gente compreenda um pouco, para que a gente não seja tão duro de coração, para que a gente aprenda que as pessoas falham, mas que existe salvação para elas ainda. Compreenda que ainda tem salvação. Compaixão, irmãos, não é baseado no que o homem faz pelo homem. Compaixão é baseado no que Deus fez pelo homem. É morte na cruz. A compaixão é o justo morrendo pelo injusto. A compaixão é quem não merece, dando vida, quem merece ter vida, dando vida para quem não merece. É trocar coisa boa por coisa ruim. É tirar sua veste suja de pecado, colocar a limpa dele em você, veste branca, e pegar a suja sua e colocar nele. Isso é compaixão. Foi isso que Jesus fez. Compaixão, quando você faz, não é baseado naquilo que você faz, é naquilo que Deus já fez. O Senhor já morreu por você. O texto de capítulo 21, verso 15 diz assim: depois de terem comido, Jesus encontrou com Pedro lá depois da ressurreição. Jesus perguntou: Simão Pedro, está lendo aí junto comigo no verso 15? Depois de terem comido, Jesus perguntou: Simão Pedro, Simão, filho de João, você acha que ainda me ama mais do que os outros? Você ainda tem autossuficiência para olhar para esses amigos aqui e dizer a mesma coisa que você disse lá atrás? Você ainda pensa a mesma coisa? Irmãos, Pedro renasceu naquele dia porque ele viu que Jesus não estava negando ele, do mesmo jeito que ele tinha feito naquele lugar. E a pergunta de Jesus para ele é: tu me amas? Você me ama, Pedro? Irmãos, pensa na cena. O que será que passou na cabeça de Pedro quando Pedro ouviu a pergunta: tu me amas? Acho que na cabeça de Pedro passou assim, uma fogueira, pessoas perguntando, ele falando que não, o segundo homem dizendo se é um deles sim, ele disse não. Tudo isso passando na cabeça de Pedro, e Jesus perguntando: Pedro, você me ama, Pedro? Eu imagino que Pedro estava ouvindo o barulho do galo cantando. Estava ouvindo o galo cantando na hora que Jesus perguntou: você me ama? Pedro sabia que amava, mas não sabia que ele dependia de Jesus. Ele disse: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Jesus perguntou isso para Pedro, irmãos, 3 vezes. 3 vezes. Você me ama? Quer saber de uma coisa especial, irmãos? Olha o que Jesus disse. Ele respondeu, continuação do verso 15. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse para ele: você vai ser o meu pastor daqui para frente. Você vai apacentar as minhas ovelhas. É Jesus não retribuindo segundo o homem faz. Eu quero que esse negócio entre no seu coração. Pense nisso. Toda vez que Jesus dizia: tu me amas, a cabeça do Pedro vinha a negação. Mas Jesus dizia: você vai ser meu pastor. Eu quero que você apacente as ovelhas. Tem um monte de ovelha com fome.
As lágrimas sinceras do Pedro e a compaixão de Jesus tornaram Pedro um grande apóstolo, irmãos, um vencedor. Se Jesus não tivesse tido aquele encontro na praia com Pedro, pode ser que a história de Pedro tivesse acabado na negação. Tem um monte de gente precisando da sua palavra para você dar aquele up, aquela levantada. Tem gente precisando da sua voz para não desanimar. Ainda que tenha te traído, ainda que seja inimigo, ainda que você não goste, está na hora da gente mudar o jeito que a gente quer ser, para ser do jeito que Jesus quer que a gente seja. Está na hora de ser transformados. O livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 3, capítulos 2 e 3, não vai ler o verso, porque são 2 capítulos. Quando João escreveu as cartas para 7 igrejas, em todos os tempos, em todas as igrejas, havia os vencedores. Não é isso, Zé Mário? Em todas as cartas para todas as igrejas, haviam vencedores. Na carta para a última igreja, Apocalipse capítulo 3, verso 21, abra sua Bíblia. Promessa de Jesus. O seu nome tem que estar escrito nesse versículo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É promessa de Jesus, o seu nome está escrito nesse verso da Bíblia. Todos aqueles que vencerem terão a oportunidade de sentar com o Senhor no seu trono. É promessa de Jesus. Quem compartilhou das lutas, quem compartilhou das angústias, quem compartilhou das lutas para vencer o mundo, também vai participar da glória. E uma glória que não dura só 70 anos. A Bíblia diz que nós viveremos eternamente. É promessa para você, é promessa para mim. Eu acho que hoje é bom nós repensarmos as nossas atitudes de acordo com aquilo que nós pensamos, as coisas que já estão arraigadas na mente. Deixar o Senhor Jesus entrar na nossa mente e mudar o nosso jeito de ser. A Ele, ao Senhor, toda a honra, toda a glória. Que Deus possa abençoar você, se for da tua vontade, se for as pessoas que estão na igreja, tem várias pessoas aqui que estão ansiosas para estudar a Bíblia junto com você. Aceite estudar a Bíblia. Que Deus possa abençoá-lo. Nós rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Ouviremos uma música especial para nós encerrarmos o culto dessa noite. Tua vida, Jesus, e Ele mudará teu viver. Só Ele compreende você. Aceita hoje teu chamar. Vem, aceita Cristo em teu viver. Ele espera por você. E em teus braços há conforto, paz e direção. Mas se escolhe hoje resistir, adiando tua decisão, lembre, Cristo ainda está esperando por você.
aceita hoje teu chamar. Vem, aceita Cristo em teu viver. Ele espera por você, e em teus braços há conforto, paz e direção. Mas escolhe hoje resistir, adiando tua decisão. Lembre, Cristo ainda está. Vem, aceita Cristo em teu viver. Ele espera por você, e em teus braços há conforto, paz e direção. Mas se escolhe hoje resistir, adiando tua decisão. Lembre, Cristo ainda está esperando por você. Lembre, Cristo ainda está esperando por você. Amém. Obrigado, irmão. Vamos colocar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, esse é um chamado especial. É um chamado para que nós possamos compreender que o tempo é muito curto, que as tuas profecias, as profecias bíblicas estão se cumprindo muito rapidamente. Nós estamos vendo o mundo cambaleando como bêbados, estamos vendo o mundo desabando, estamos vendo os valores invertidos, estamos vendo a escassez de bens naturais, estamos vendo que o amor do mundo se esfria. O que mais nós estamos esperando para dizer: Senhor, entra e muda a minha vida? Que o Senhor possa abençoar a todos os irmãos que vieram nessa igreja nessa noite. São momentos especiais, de repente pode ser a última oportunidade, o último chamado. É um chamado para que aprendamos com Jesus a ter compaixão, para que aprendamos com Pedro a ser humildes a ponto de reconhecer, para revermos nossos conceitos, para pedirmos misericórdia e para sermos transformados como foi o apóstolo. Saiu de um homem arrogante para um homem humilde, pregador do Evangelho. Segundo a história, um homem que morreu crucificado de ponta cabeça porque não achava digno morrer como Jesus tinha morrido. Queremos pedir a tua bênção sobre cada um de nós. Nós vamos sair daqui agora e nós vamos sair da porta e vamos entrar na realidade crua, fria desse mundo tenebroso. Mas o nosso coração, eu queria que cada coração levasse um pedaço de Jesus dentro dele. Os corações fossem aquecidos com o poder do Evangelho. Que o Espírito Santo não deixe com que as palavras fujam da mente, porque o Senhor é poderoso para nos fazer lembrar daquilo que nós lemos, ouvimos. Pedimos a tua bênção para esta igreja, todas as pessoas que aqui vieram, as famílias que são representadas pelos amigos e irmãos que vieram, sejam abençoadas nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ainda temos mais 2 dias na semana de oração, quinta, sexta e sábado. Sábado pela manhã,
Aí você pode vir no sábado pela manhã, a partir das 9 horas, teremos aqui um culto. E na quinta-feira, sexta-feira, Santa Ceia, sábado, um batismo especial. Que Deus nos abençoe. Amém.